Oi crianças, hoje a tia Mi está aqui com mais uma história e hoje nós vamos aprender sobre uma mulher chamada Abigail. Ela foi muito inteligente, muito esperta. O que será que ela fez? Vamos descobrir então na nossa historinha? A Bíblia conta que Davi, ele ainda fugia da presença do rei Saul. Então, como ele fugia, daí ele estava com 600 homens e ele se mudava bastante de lugar para que o rei Saul não pegasse ele. E um desses lugares que Davi foi se esconder, ele se escondeu bem nas terras ali onde que um homem chamado Nabal, ele tinha muitos animais, ele era muito rico, ele tinha muitos bens. E ele tinha tantos servos, empregados e empregadas, que ele falava assim, olha, vá lá para um certo lado do campo, leva minhas ovelhas para pastar. Então ele mandava os seus servos irem levar seus animais para pastar. Só que naquela época era muito perigoso, porque os bens materiais que eram mais valiosos eram os animais. Então assim, eles tinham que tomar muito cuidado, não era somente levar os animais, mas sim tomar cuidado para que todos os animais que fossem vivos, voltassem vivos. E um desses lugares que Davi estava escondido, era nesse deserto, nessa terra, onde estavam os servos de Nabal, cuidando desses animais. E Davi, o que Davi fazia? Davi estava ali com seus soldados, então ele protegia todo aquele campo, ele protegia todos aqueles animais, todo animal selvagem que vinha querendo atacar os animais. Davi e o exército não deixavam, e os seus homens no caso, não deixava que nenhum mal, que ninguém roubasse os bens daquele homem chamado Nabal. E daí, Davi, conversando com os seus servos, descobriu que Nabal era dono de todos aqueles animais, né? Ele era muito rico, então ele pegou e falou assim, olha, vá até o seu senhor, fale para ele que nós queremos se assentar junto com ele para comermos. Ele tinha muitos homens e todos aqueles homens estavam morrendo de fome. Daí os servos de Nabal foi até ele e falou assim, olha senhor, tem um homem chamado Davi lá no deserto e ele estava até cuidando dos seus animais e ele falou para o Senhor mandar alimento para ele porque ele, Davi e os homens estavam com muita fome. Daí Nabal falou assim, quem é Davi? Quem é esses homens dele? Eu não conheço ninguém, eu não conheço esse homem, eu não vou mandar alimento nenhum. Nabal não se interessou de jeito nenhum se Davi estava cuidando dos animais dele, se Davi estava guardando o povo, os servos dele, ele não estava nem aí, ele só estava olhando para o seu bem próprio, não estava nem aí. Só que pense, crianças, eles estavam no deserto com os animais. Ali poderia vir animais selvagens para comer as ovelhas, acabar com os animais que ele tinha, e sem contar os ladrões que tem ali também no deserto e que Davi sempre estava protegendo. E o que Nabal poderia fazer? Simplesmente retribuir um favor, dando comida para Davi e os seus homens. Mas Nabal não se interessou em ajudar Davi, ele nem se preocupou. Então o que aconteceu? Lembra que a tia Mi está resumindo a história para que vocês entendam. Claro que a Bíblia está dando mais detalhes, fala mais formalmente, mas aqui a tia Mi está tentando resumir para vocês entenderem. E voltando, um dos seus servos foi lá e deu esse recado para Davi. Quando Davi escutou essa história que Nabal negou comida para ele, para os seus homens, ele ficou muito bravo. Ele falou assim para os soldados dele, Davi falando, pegue seus cavalos, vamos descer lá, a gente vai destruir esse Nabal. Muito ingrato ele foi muito chato, ele não quis dar nenhum alimento para nós. Como esse homem pode ser egoísta e ruim desse jeito? Davi estava muito bravo, ele estava muito irado e ele decidiu tomar essa atitude de ir até a casa de Nabal. Chegando, antes de Davi chegar lá, um dos servos foi até essa mulher chamada Abigail e contou tudo para sua mulher, a mulher de Nabal.
que chama Abigail. Contou tudo para a senhora da casa e falou assim: Abigail, tem um moço lá no deserto, e contou toda a história. E contou que Nabal, seu marido, negou os alimentos, negou tudo que Davi tinha pedido, a comida para os seus servos. E daí Abigail falou: nossa, eu não acredito que meu esposo foi tão tolo de fazer isso com Davi. Daí o que ela fez? Mais que depressa, crianças, ela pegou, mandou os seus servos colocar um monte de alimentos sobre o jumento. Ela pegou e falou assim: não, como pode? Como que meu marido pode fazer uma desfeita tão grande para este homem que foi tão bom para conosco, cuidando dos nossos animais? Isso não é certo. E nisso Davi já estava descendo, viu, crianças, para poder destruir Nabal e toda a sua família. E chegando lá, Davi, essa mulher, ela correu para evitar uma grande tragédia sobre aquela família. O que ela fez? Ela descobriu que Davi estava indo com seus soldados para destruir toda a casa dela, né? Daí chegando lá, ela viu Davi, ela se prostrou diante da terra e falou assim: meu senhor, por favor, perdoe o meu marido, ele foi tolo, ele não sabe o que ele está fazendo. Desculpa por tudo que meu marido falou para o Senhor, pois aqui está alguns mantimentos que eu trouxe para o Senhor e para todos os seus soldados, para todos os seus servos, que eram 600 homens que Davi estava ali com ele. E daí, Davi pegou e falou assim: olha, você me livrou de tal ira, de tal amargura que ele estava no coração, porque ele estava já com o propósito de chegar naquela cidade e acabar com Nabal e toda aquela família, e toda aquela casa. E Abigail, através dessa simples atitude, desse ato que ela teve, de se humilhar, e até Davi pedindo desculpa, né, perdão, pelo que o esposo fez, Nabal fez, ela pegou e falou assim: olha, me desculpa, aqui tá os alimentos, não ligue para o que o meu esposo Nabal comentou. Daí Davi acalmou seu coração, não destruiu aquela cidade, ele decidiu não matar Nabal e a sua casa e os seus servos, até os animais. Davi ia acabar com todo mundo. E nisso, Abigail, ela voltou para a sua casa, e quando ela volta para a sua casa, ela viu o marido dela todo bêbado, bebeu um monte, comeu um monte. Daí quando ela viu, ela falou assim: nossa, ela não gostou da atitude do seu esposo, e ela não comentou nada. Ela foi só comentar no dia seguinte, quando ele já estava bom. Quando amanheceu, ela virou e falou assim: olha, meu marido, eu fui até aquele moço, Davi, e levei o alimento que você tinha negado para ele, e ele prometeu vir matar todos nós, porque você negou comida para ele. Quando Nabal ouviu aquela história, ele ficou paralisado, ele não teve nenhuma reação, crianças. Ele ficou simplesmente assim, ó, ele ficou que nem uma estátua, ele não se movia. E nisso ele ficou assim por 10 dias, passado de 10 dias, ele mesmo morreu sozinho, ninguém precisou fazer nada. E através da atitude que Abigail teve, Davi não precisou carregar esse peso sobre a vida dele. Por quê? Ele não precisou matar pessoas inocentes por causa de uma atitude ruim que Nabal teve. E ali o próprio Deus levou a vida de Nabal. E assim a gente encerra a nossa historinha de hoje. Imagine só, se Abigail não tivesse essa atitude, tivesse ido atrás de Davi para evitar essa guerra. Imagina só que tristeza que seria, não, crianças? Ainda bem que ela foi prudente, sábia, inteligente. Mais do que depressa, ela correu e foi até Davi para evitar uma tragédia. Espero que vocês tenham entendido essa nossa historinha de hoje. Abigail, uma mulher que teve sabedoria, ela soube agir na hora correta. E que nós possamos aprender, assim como Abigail, de sermos espertos, inteligentes e saber fazer as coisas corretas na hora certa e no tempo que o Senhor prepara para nós. Amém, crianças? Feche os olhinhos, vamos orar para a gente agradecer ao Senhor. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais essa história. Assim como Abigail foi sábia, foi esperta, foi inteligente,
passe para nós também, Senhor, essa sabedoria, nos dê inteligência, que podemos agir no tempo certo, na hora certa, que o Senhor possa colocar, Senhor, tudo nas nossas vidas conforme a Tua vontade. Não deixe, Senhor, nós fazermos conforme o nosso agir, conforme o nosso querer, mas sim que seja feita a Tua vontade em nós. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Crianças, amém? Um beijão e até a próxima história.